Mas ele, um homem tão poderoso, então é o seguinte, calava inclusive as irmãs, tanto que a família do pai ficou do lado deles. Me chama a atenção que você vê na Europa isso seria muito comum, foi comum no passado, e aqui eu acho que a gente tá tão anestesiado pela opressão do Estado que não acontece. Imagina, vamos supor que fosse eu, que eu sou uma criança, tenho 7 anos e estou sendo violentado sexualmente por uma pessoa mais velha. Mais velha, vamos supor. E eu não tenho como reagir, não tenho como fazer nada. Assim que eu tivesse idade e tamanho, eu iria matar essa pessoa. E eu falo que eu tenho muito medo da pessoa que fala que eu nunca teria coragem de matar alguém. Então, eu tenho muito medo. Mas isso nunca acontece? Acontece? Como não? A gente tem o caso dos irmãos Menendez. Mas com mulher, com a menina, ela nunca, de uma forma assim... Igual aconteceu, teve um caso que aconteceu que já faz tempo já, que uma mulher teve a filha dela violentada e morta, e aí o cara foi pego e tava em julgamento. Ela entrou no julgamento armada e atirou no cara. Uma americana, sim. Pô, você tem que dar uma medalha pra uma pessoa dessa. Americana. E assim, mas você... Olha só o que esse trauma não faz numa pessoa. Mas eu acho que assim, mais do que ela, a gente tem a figura desses 2 irmãos. Porque as mulheres, ao longo dos anos, Leonardo, conseguiram ter voz, inclusive para contar o que acontecia. Agora, só mulher que é abusada? Lógico que não. Sim. Os homens também são. E a coisa mais triste que a gente pode fazer para um homem é invisibilizar esse abuso. Que é o que acontece. Porque é o seguinte, não pode falar, tem que ser, entendeu? Sim. Não, lógico que ele tem que falar. Então você fica usando de uma masculinidade, nesse caso, bastante tóxica, para calar o homem. Sim. O homem sofreu, gente, sofreu um crime gravíssimo. Quando a gente pega o caso dos irmãos Menendez, que aconteceu em 1993, esses 2 irmãos de uma família riquíssima, o pai deles, José Menendez, era, enfim, o rei da indústria fonográfica ali, vamos, né, nas devidas comparações, né, ele era o Puff Daddy da época ali. Só que ele abusava de quem? Dos filhos. Nossa. E os abusos que esses meninos passaram foi algo assim inimaginável. O que vai acontecer? Quando eles se veem sem saída, porque um deles, né, o mais novo, ele vai conseguir ir, ele passa numa universidade para estudar fora do alcance do pai, ou seja, num estado bem distante. O pai diz, não, você vai estudar aqui em Los Angeles, você não sai debaixo dos meus olhos. Ele se vê desesperado, vai pedir ajuda para a mãe simplesmente o via como um concorrente, você ocupa o espaço que deveria ser meu. Nossa, a mãe é louca também, né? Completamente, completamente. É uma mãe completamente doente também, que não protegeu seus filhos. Conta para o irmão que também já sofria muitos abusos, o que eles vão pegar? Eles vão pegar uma arma, né, e vão matar ambos os pais. E olha só... Parabéns, eu sou fã desses garotos. Não, assim, e olha que triste, eles cometeram um crime gravíssimo, mas a Annie Burgess... Então, mas eles não cometeram um crime. Cometeram, eles tiraram a vida de pessoas. Essas pessoas deveriam ter sido processadas, julgadas, condenadas, enfim. Porque você tirar a vida de alguém é uma marca muito grande para você também. Eu sei que eles chegaram... eu não vou justificar, eu entendo o horror. Eu tento compreender o horror que ele passou. Como isso que ele fez... Vai levar traumas. Mas isso vai fazer outras pessoas que querem fazer pensar 10 vezes. Porque quando eu falo de você chegar aqui, pra mim uma pessoa dessa tem que morrer mesmo, e eu falo que desculpa falar, mas eu mataria uma pessoa dessa e dormiria o sono mais tranquilo do mundo. Porque não é vingança. É você mostrar algo pra sociedade. Você que quer fazer, não faça. É isso que eu penso. É o exemplo que eu quero dar pra sociedade. Porque enquanto a gente vamos processar aqui no Brasil... Mas você joga pro outro uma responsabilidade muito grande. Mas não é uma responsabilidade, é um direito pra mim. Mas o que acontece? Você conversa com eles hoje, eles já deram várias entrevistas depois... existe uma dor muito grande de ter feito isso. É lógico que eles contam, nós fizemos, porque chegamos no limite do desespero. Sim. Mas existe um trauma em quem fez isso. Porque assim, ele não é um serial killer, ele não é uma pessoa que teve prazer em tirar a vida do pai e da mãe. E é muito interessante... Nesse caso, isso é o problema, né? Ser o pai e a mãe. Se fosse outra pessoa... Exatamente. E aí o que acontece? Aí você vai sentar ali, né? A Annie Burgess, que é na verdade,
ela é a mulher que criou o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. Então, você imagina, essa mulher estudou os piores serial killers, os piores seriais estupradores, os piores criminosos americanos. Ela pede, porque a promotoria na época pedia, né, a pena de morte para os dois, pedia a pena de morte para os filhos, porque dizia que isso era um crime patrimonial, que os filhos queriam o dinheiro da família somente. E esta mulher, olha que fantástico, vai conseguir fazê-los contar a verdade. E aí vem à tona todo esse trauma de anos de sofrimento e de abuso. E sabe o que acontece? Com tudo isso, a imprensa vai ridicularizar os dois. Nossa. Como quer dizer, que coisa, estão chorando. Falei, gente, você imagina você anos e anos e anos e anos sendo abusado pelo Sim. seu pai, entende? Ela foi testemunha de defesa. E só hoje, eles conseguiram a comutação da pena. Sim. Depois de um fato novo, o Roy Rosello dos Menudos também confirmou que o José Menendez também abusava dele. Ou seja, ele era um serial abusador de menores. E aí teve uma mudança na pena, na sentença deles. Mas veja como a gente invisibiliza as nossas vítimas. Os homens também sofrem abuso. Claro. E assim, o importante, Leonardo, é que a gente defenda as vítimas. Sim. Não interessa se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto, de que origem é vítima. Sim. Qual é a orientação sexual? Não interessa. É uma vítima, ela precisa ser, né, vamos dizer, né, resgatada, preservada, porque essas pessoas precisam de voz. Isso conseguiu ser provado, porque é muito difícil, eu imagino que seja muito difícil provar uma violência sexual que aconteceu, por exemplo, 10 anos atrás. Foi provado porque a própria família, olha que triste, isso é muito triste. A própria família dos meninos, a família do pai, do José Menendez, sabia que ele abusava dos filhos. Mas ele, um homem tão poderoso, então é o seguinte, calava inclusive as irmãs, tanto que a família do pai ficou do lado deles, ficou do lado dos meninos. É porque me incomoda, às vezes, eu tenho amizade com jornalistas e conheço grandes jornalistas, mas você tem umas coisas que saem na imprensa que me dá um ódio absurdo. Eu lembro do caso daquele avião com jogadores, acho que lembro se era do Uruguai, da Argentina, que caiu nos Andes. Isso faz muito, década de 60, lembra? Foi feito um filme sobre isso. Lembra disso? Eles caíram nos Andes, ficaram lá no total, sei lá, mais de 40 dias, no gelo, sem nada. Acabaram todos os recursos. Num desespero absurdo, eles tiveram que comer carne das pessoas mortas ali, né? Isso foi um trauma absurdo pra eles, foi uma situação de desespero. Aí quando acham eles, o que sai na imprensa? Encontraram os canibais do Uruguai. Não, isso é um absurdo. Pô, um jornalista que me escreve uma coisa dessa... É lastimável. Se o cara é espancado em praça pública, eu vou ficar feliz. Desculpa te falar. O Leonardo é tiro, porrada e bomba. Não, é porque a gente tá numa situação, a gente tá num momento... que não dá pra ser suave mais, porque tem coisas que... É erradíssimo. Uma pessoa que escreve um absurdo desses, porque é o seguinte, veja só, você imagina você ficar essa quantidade de dias sem ter o que comer. Sim. Você só vai comer carne humana, porque é completamente, não é natural. Sim, claro. No desespero da sobrevivência. Sim. Não é? Como a gente já viu relatos de pessoas que, por exemplo, até nessas escaladas tiveram, por exemplo, o membro ficou preso, tiveram que decepar o braço para poder, tem um filme, sabe, 137 horas sobreviver. sobre isso. Exatamente. Mas aí a pessoa vai lá e te categoriza como canibal. Não, então, mas é um imbecil. Então. Mas o que acontece? Desculpa, é um imbecil mesmo. Mas é. Isso tudo, sabe o que a gente está vivendo hoje, Leonardo? A era do clickbait. Então, o que eu vou falar de horrível? Mas isso faz tempo. Não, mas a gente só aprimorou o clickbait. Sim. Que a gente está trazendo desde lá. Então, eu vou colocar, assim, uma coisa bem horrorosa, né? Os canibais sobreviventes. Uma nossa, coisa... que é crime isso que essa pessoa fez. O que acontece? Eu quero que você venha ler, né, Sim. o meu artigo, sei lá o que foi que ele escreveu, mas é lamentável, porque, para mim, aquelas pessoas, elas foram... incríveis, o que elas passaram para poder sobreviver e a que ponto você chega pela sua existência. O que você não vai fazer? Deve ter sido, gente, horrível. Claro.
Você imagina assim, é traumático, porque essa imagem, por mais que o tempo de alguma forma vai amenizar isso, isso nunca mais vai sair da sua cabeça. Você Sim. de fato, isso não é uma série de ficção, isto é uma realidade, isso de fato aconteceu e infelizmente essas pessoas tiveram que passar por isso.